Hoje é dia 18 de julho de 2020. Um bom dia para você. Que Deus, na sua graça e bondade, conceda que você tenha um dia alegre e feliz. E lembre-se, nunca deixe de agradecer a Deus, pois Ele é fiel, Ele é bondoso e Ele é justo. Hoje quero falar ainda sobre conhecendo a Deus. E falando sobre um atributo de Deus que muitas vezes pode causar até mesmo uma certa estranheza. Deus é justo. O salmista Davi, no Salmo 34, verso 16, ele diz assim: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. É a justiça de Deus em ação. E Deus é justo. E Berkhof, um teólogo sistemático, ele define a justiça de Deus dizendo assim: é aquela perfeição de Deus pela qual ele se mantém contra toda violação de sua santidade e mostra em todos os aspectos que ele é santo. E a justiça de Deus nós podemos ver ou considerar sob dois aspectos. Aquilo que nós chamamos de a justiça remunerativa de Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É aquela justiça que Deus galardoa, não porque a pessoa trabalha pelo galardão para ser recompensado por Deus, mas porque a pessoa procura viver de uma forma que agrade a Deus, de uma forma que honre ao Senhor Deus. Uma pessoa que procura viver de uma maneira íntegra diante de Deus, diante dos homens e também diante de si mesmo. Mas há também a justiça que nós chamamos de retributiva, como esta passagem que nós lemos em Salmo 34, 16, ou como nós lemos em outras passagens, como Romanos 1, 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Mas nós, normalmente, temos a tendência de levantar questões a respeito da justiça de Deus. É ela mesma correta? Qual é o parâmetro de Deus para aplicar a sua justiça? A resposta que nós damos a essas questões é que o próprio Deus, ele é o padrão para aplicar a sua justiça. Deus, ele não tem filhos prediletos e ele não isenta quando um filho dele peca. Ele pune, castiga porque ama. E ele também recompensa, retribuindo com justiça aqueles que ironizam dele, aqueles que zombam dele, aqueles que menosprezam a sua pessoa bendita. O fato de que Deus é justo dá um descanso para nós. Mesmo nesse momento que vivemos de tantas tensões, de tantas lutas, angústias e questionamentos, parece que a justiça de Deus não está presente, mas apenas parece, porque Deus jamais deixa de aplicar a sua justiça, recompensando aqueles que o temem e aplicando a sua justiça sobre aqueles que não o temem. Não é vingança, é justiça. E Deus é quem faz isto. Portanto, lembre-se que você, como filho de Deus, não precisa ter medo da justiça de Deus. Ele é justo. Por isso, descanse na justiça de Deus e tenha o seu coração sempre em paz. Que você tenha um bom dia, em nome de Cristo Jesus. Amém.